Você deve saber que lá no mundo árabe, as coisas são um pouco diferentes. Em vez deles terem um político engravatadinho, ou um empresário arrumadinho, eles têm os sheiks. Os sheiks fazem parte da principal casta social no mundo árabe, estando presente tanto na política, quanto nas jazidas de petróleo, ou até mesmo, administrando o time de futebol na Europa. Hoje no canal Fascinante, você vai descobrir os top 7 sheiks mais ricos e influentes do planeta. Na sétima posição, temos o Tamim bin Hamad Al Thani, o quarto filho do antigo rei do Catar. Agora no final de 2022, acontecerá a Copa do Mundo, e pela primeira vez no Catar. Isso se deve ao Tamim bin Hamad Al Thani, que fundou a Qatar Sports Investments, com o intuito de expandir o esporte no Catar, e é claro, fazer muito dinheiro. Para você ter ideia, essa é a empresa que comprou o time de futebol PSG. Além do próprio time de futebol, o monarca mais jovem do mundo também é dono de um dos melhores iates do mundo. Sua fortuna está estipulada em 1,2 bilhão de dólares, ou uns 6 bilhões de reais. Na sexta posição temos o Faisal bin Qassim Al Thani, também do Catar. Sendo um dos mais velhos da família Al Thani, Faisal foi super importante para o desenvolvimento comercial do país, já que ele fundou um dos principais fundos de investimento do Oriente. Além disso, ele também possui mais de 20 hotéis de luxo espalhados pelo mundo, como o Sun Regis em Washington DC, e o W Hotel, em Londres. Além de outros investimentos no setor imobiliário e automobilísticos. O primeiro emprego de Faisal foi como vendedor de carros em Doha, nos anos 60 com apenas 16 anos. Não muito tempo depois, ele já era o principal distribuidor de pneus da Bridgestone. Sua fortuna atualmente está na casa dos 2 bilhões de dólares, ou mais de 10 bilhões de reais. Na quinta posição temos o mais polêmico de todos. O Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Mohammed é acusado de espionar o empresário e dono da Amazon, Jeff Bezos em 2018, ter sido mandante do sequestro e da execução do jornalista Jamal Khashoggi, do Washington Post, que inclusive pertence ao Jeff Bezos, e também é acusado de tentar envenenar o antigo rei da Arábia Saudita. Mohammed tem a ocupação equivalente à de primeiro-ministro, o que também o faz um dos políticos mais ricos do mundo, com uma fortuna de 8 bilhões de dólares, ou mais de 40 bilhões de reais. Tornando-o membro da lista de pessoas mais poderosas do mundo. Imagina arranjar problema com esse cara. Além de tudo que foi falado, recentemente ele comprou o time de futebol inglês, Newcastle, a fim de diversificar seus investimentos. Na quarta posição temos o Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ele é simplesmente o vice-presidente dos Emirados Árabes, onde fica Dubai. Rashid foi o responsável pela transformação de Dubai. Todo aquele luxo, aquela abundância, foi ideia dele para transformar um pedaço do deserto em uma das maiores potências do globo. Ele é dono majoritário da Dubai Holding, que engloba empresas de construção, como a que fez o maior prédio do mundo, hotelaria, fazendo o primeiro e único hotel 7 estrelas do mundo, e aviação, como a Emirates Airlines, que sempre patrocina os campeonatos de futebol europeu. Rashid é um apaixonado por carros, tendo uma coleção luxuosa e exótica. Para você ter ideia, ele criou um museu para mostrar os carros mais diferentes que ele possui, como frota arco-íris, de Mercedes-Benz Classe S, um carro planeta Terra, caminhonete gigante e muito mais. Sua fortuna está estipulada em mais ou menos 9 bilhões de dólares, ou mais de 45 bilhões de reais. Lembrando que já fizemos um vídeo sobre as top 10 atrações mais luxuosas de Dubai. Depois de terminar esse aqui, não deixe de dar uma conferida lá na lista, está insana. Finalmente chegamos no top 3 sheiks mais ricos e poderosos do planeta, mas antes de você saber quem eles são, se inscreva no canal Fascinante para você acompanhar os conteúdos mais luxuosos do YouTube, e fortalece no like e deixe um comentário falando qual sheik é mais carteirada, vai nos ajudar muito. Na terceira posição temos o Mansour bin Zayed Al Nahyan, membro político dos Emirados Árabes, e meio-irmão do atual presidente. Governante de Abu Dhabi, ele é simplesmente o dono do time de futebol Manchester City, membro do Conselho Supremo de Petróleo, e da Sociedade de Investimento em Petróleo. Realmente, trabalho é o que não falta para ele. Entusiasta do espaço, ele começou a investir na Virgin Galactic, visando o crescimento das viagens espaciais. Visionário, né? Mansour também gosta de navegar, e para isso ele comprou o iate Topaz, por nada mais nada menos que 400 milhões de euros. Mais de 2 bilhões de reais em um barco. Não é à toa que ele ocupa o top 3, possuindo uma fortuna de 30 bilhões de dólares.
mais de 150 bilhões de reais. Em segundo lugar temos o Califa bin Zayed Al Nahyan, o atual presidente dos Emirados Árabes Unidos. O dono da porra toda. Califa Zayed assumiu o trono em 2004 quando seu pai morreu. Na época, Califa contava com uma fortuna de 150 milhões de dólares, no qual ele transformou depois em 15 bilhões de dólares, quase 80 bilhões de reais. Para você ter uma ideia da importância dele, o prédio mais alto do mundo, que fica em Dubai, leva o nome de Burj Khalifa. Justamente por causa dele. Já pensou em ser homenageado dessa forma? Finalmente, em primeiro lugar, na verdade será uma menção honrosa, já que ele não é um sheik por definição, mas também é um monarca excêntrico, estupidamente rico do Sudeste Asiático. Se prepara que lá vem palavrão. O sultão, Hagi Hassan al-Bolkiah Muizzad Wadaullah ibn al-Marun Sultan Hagi Omar Ali Saifuddin Az-Zaduk, mais conhecido como Hassan al-Bolkiah, é o chefe de estado do minúsculo país Brunei. Ele assumiu o poder em 1967, com apenas 21 anos. Sim, obviamente o pai dele era o antigo líder. Hassan também tem o título de maior colecionador de carros do mundo. Só podia ser de um ditador. Nessa coleção conta com um Rolls-Royce coberto de ouro 24 quilates, outros 600 Rolls-Royce. Carros personalizados especialmente para ele. E tudo que é Lamborghini e Ferrari. Provavelmente ele nunca nem deve ter entrado nesses carros, com exceção do Rolls-Royce de ouro, que é o xodó dele. Hassan é uma figura extremamente polêmica, visto que enquanto ele é o maior colecionador de carros do mundo, a maioria da população de Brunei vive em péssimas condições de vida e de opressão estatal. Pessoas LGBT não podem se assumir e, caso isso aconteça, o Estado pune com pena de morte. A fortuna do ditador Hassan passa dos 30 bilhões de dólares. E ele não tem planos de se aposentar.